Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Trás da Marca. Como vocês sabem, este podcast é focado não nos 5% de sucesso que as pessoas alcançam, mas sim nos 95% de trabalho. Portanto, o nosso objetivo é entrevistar e trazer aqui pessoas que tenham tido sucesso nas diferentes áreas e elas partilharem todo o seu percurso, todo o seu mindset para conseguir alcançar os resultados que têm. Porque muitas vezes o sucesso nós achamos que foi super fácil de atingir, não foi nada assim. O convidado de hoje é David Rufino, cofundador da Photobooking by White Balance. E o David é um empreendedor nato. Toda a sua vida tentou fazer diferentes projetos, tem uma abordagem muito interessante e por isso eu coloquei-lhe este desafio de ele vir falar connosco, porque eu também já o conheço pessoalmente. E estou muito curioso para a partilha que ele pode fazer, porque não só temos aqui toda esta visão a nível empresarial e de startups, como também todo o que existe à volta desta mistificação hoje em dia de ser empreendedor e desenvolver negócios. O David tem uma opinião muito própria e estou muito curioso por este episódio. David, meu caro, muito obrigado por teres aceito o desafio. Ora é essa, estamos cá. E tive-te convencer, porque tu estás, o que é que eu vou lá fazer? Porque é engraçado, porque a gente já se conhece há muito tempo e eu acho que tu tens muito do DNA que é preciso aqui na ideia do nosso podcast. E tu é que não querias. Vamos ver. vamos deixar como é que é o outro prognóstico reviews no final. Jogo. Exatamente, prognósticos só no fim do jogo. Não vamos fazer. Boa. Então vá, a tradição inicial é sempre esta. 60 segundos, quem é o David Rufino? Eu sou do Barreiro, vivo relativamente ao pé de ti. Nós estamos interligados mais do que o que o pessoal sabe, portanto o teu sogro é o meu médico de família desde criança, portanto sempre conheci. É estranho dizer que conheço a tua mulher antes de te conheceres, quase certeza absoluta. Sim. E pronto, e basicamente é isso, trabalho numa startup ligada à produção multimédia para o mercado imobiliário e é isso que tenho feito. Boa. Então agora se eu fizer a tua pergunta, que é uma palavra que resume o teu percurso até agora. Devia ter pensado nisso, um bocado, como estávamos a falar ainda há pouco. Tem sido quase que linear, portanto não tem havido grandes tropeços pelo caminho. Portanto, tem sido uma coisa mais ou menos pensada e depois é trabalhar no duro e pronto, siga. Não, porque eu pergunto isso linear. Eu, por acaso, e acho que é por aí que assim, se calhar podia começar a falar, porque a gente já se conheceu há muitos anos atrás e tu sempre tiveste esta questão de construir, criar, desenvolver projetos. Sim. E isso começou acho onde? que sim. Eu tive a sorte dos meus pais serem os dois funcionários públicos, mas não terem espírito de função pública. Portanto, logo quando eu tinha 14 ou 15 anos, eles estiveram associados a uma empresa de venda direta e começaram a aparecer livros lá em casa sobre empreendedorismo e coisas do género. Na altura ainda não se falava nisso, portanto, isto estamos a falar em 1998. Portanto, para quem já nasceu, exatamente, na altura da Expo, e aquele tipo de abordagem, aquele tipo de pensamento, eu fui lendo aquilo quando tinha 14, 15, 16, 20, por aí fora. Portanto, sempre vi as coisas de uma forma diferente. Portanto, para mim foi simples começar a perceber que se podiam criar coisas e fazer coisas e por aí fora. Não muito naquela história de tive aqui um momento eureka e de repente decidi que vou levar o homem para Marte, nem nada disso. Não, é aquele processo que vai acontecendo. E acontece muitas vezes sem tu dares por ela e sem tu racionalizares por isso. Portanto, são coisas que acontecem quando olhas para trás. Como diz lá o Steve Jobs, é mais fácil ligar os pontos, não é? Uhum. E foi por aí, mas para mim foi uma coisa sempre natural porque acho que fui habituado a ver esse tipo de conteúdo na altura, muito através de livros e depois apareceram os belos dos YouTubes da vida e sempre foi um pouco por aí, portanto nunca fiquei muito limitado àquela ideia de ter um emprego para a vida, nunca sonhei ser médico ou farmacêutico, embora tenha andado lá muito perto. Pois. Andei lá perto, mas não calhou a ser, portanto nunca, como eu nunca pensei em ter uma profissão para a vida inteira, as coisas ficaram sempre muito em aberto. E daí quando eu digo que é linear, que é quando tu não fechas nenhuma porta, torna-se mais fácil tu ires descobrindo coisas ao longo do caminho. Se é bom ou mau, pronto, vamos ver daqui para a frente. Até agora está a correr bem. Até agora não há razões de queixa. Mas o jogo ainda não acabou. Não. Também Vamos junto ao início. Ainda nem acabou a primeira parte, quase. Vamos Depois da experiência média de vida, sim, ainda nem acabou a primeira parte. Portanto, Mas
mas tu tiveste acesso a essa informação, realmente não era tão evangelizada como é hoje em dia, não é? Sim, Ter sim, estas sim. questões Hoje é um todas. negócio, na altura não era. Exato. Na altura Exato. era contracorrente, Era. se vamos a ver. Exatamente. Na altura a palavra empreendedorismo não existia. Portanto, é muito fácil tu agora veres aquela malta, aqueles gurus de palco que eu adoro, que fazem copy-paste dos livros do Kiyosaki e por aí fora, e de repente criam um método de vendas e não sei o quê, e por aí fora. Pá, são coisas que tu leste há 20 anos, que só via ou em espanhol ou em inglês, que nem brasileiro, se calhar. sim, português do Brasil eu começava a ver alguma coisa cá, mas não era tão comoditizado como é agora, que agora, pronto, agora é fácil fazer negócios à volta disso. E na altura era um bocado contracorrente quando tu dizias, okay, tenho aqui uma vaga para os Correios, mas não quero ir trabalhar para os Correios, quero fazer aqui outra coisa qualquer. Que era o caminho que tu ias fazer. Que era o caminho normal que se ia fazer na malta da minha geração, que Sim, era, né, tiravas um curso qualquer, arranjavas um emprego, E ficavas. melhor se fosses, tipo, sei lá, uma carreira política, e nem competente tens que ser. Função pública, tipo, nunca vais ser despedido na vida. Portanto, esse era o caminho mais fácil que a maior parte das pessoas tentaram encontrar. Epá, no meu caso não foi assim, mas é porque não calhou, podia ter sido. Portanto, não há aqui nenhuma pré-determinação minha para seguir esse caminho. É um pouco por aí. Mas tu dizes que os seus pais eram funcionários públicos, mas tinham esse espírito, é isso? O que é também, na geração deles era... Sim, não, os meus pais eram funcionários públicos, mas não tinham um espírito de função pública. É isso, não tinham um espírito de empreender e criar alguns projetos, sim, não é? Sim, claramente. Sim, para eles se esforçar, portanto, foi muito seguir o exemplo do meu pai em estar sempre a procurar melhorar e esforçar-se mais e por aí fora. E qual foi um dos livros que tu trazes até agora, que tenha-te acompanhado nessa fase? Não sei, agora também continuas a ler, obviamente, mas sim, estavas ali como... A idade também é um bocado de esponja, não é? Claro. Mais recentemente, eu já devo ter lido, pai, sem exagero, pai, umas 6 vezes a biografia do Steve Jobs, que é um calhamaço com 700 páginas. E houve ali durante uma altura em que eu lia aquilo 2 vezes por ano. Que acho que é a melhor forma de tu aprenderes é, acima de tudo, a parte das biografias de quem já fez e não de quem está a vender receitas. Pronto, é um pouco por aí. Sim, leio. Eu até lá na startup tenho uma biblioteca sempre comigo, porque para além de ler, depois há toda aquela questão de tu ires consultando ao longo do tempo. Portanto, obviamente que há quem goste de ter 10 mil livros em casa, mas são 10 mil virgens que nunca foram abertas. Pois, exatamente. Portanto, isso era do que serve. Mas sem dúvida, a parte das biografias, e como digo, se calhar o livro que eu li mais vezes até hoje foi a do Steve Jobs, que li mais. Até porque depois isso faz com que depois tens ali 2 desafios, não é? Que é depois também tu conseguires de alguma forma digerir aquilo e perceber que não consegues aplicar tudo o que está ali porque as condições não são as mesmas. A realidade não é a mesma e por aí fora. Mas para o teu projeto, seja ele qual for, existem alguns conceitos ali, por exemplo, do controle de ponta a ponta, do nível de qualidade, tu conseguires, teres que fazer as coisas bem feitas, mesmo sabendo que ninguém vai olhar para aquilo. Exatamente. Uma coisa que hoje em dia... Pronto, são decisões. Mas é sem dúvida um livro que eu aconselho toda a gente a ler. E depois é essa a parte, que é muitas pessoas depois apaixonam-se. Eu também gosto muito de ler e também sinto isso, que eu, de cada livro que leio tenho de fazer alguma coisa com ele. Mas não seja só um hábito pequeno ou uma mudança para testar, não é? Pois pode não dar em nada e não resulta, mas muitas pessoas às vezes leem pela só a experiência de dizer que leem ou que leram, não é? Não é como tu que, pronto, aquele livro foi um foco grande. Mas tu tens alguma estratégia, alguma maneira de pensar nisso? Ou seja, estou a ler este livro e como é que eu vou aplicar ou não? Ou é só absorver para depois, mais tarde, poderes aplicar? Não é tanto... Isso é a tal receita que eu estava a dizer ainda há pouco. Exato. É quando tu estás ali e vês se está aqui uma forma qualquer, como uma malta que vende métodos para isto e para aquilo e para o outro. Não é tão assim. Quando eu falo, por exemplo, tu lês uma biografia, tu tens sempre que te reportar ao contexto histórico em que aquilo aconteceu, que são condições completamente diferentes de agora, não é? Há um livro também muito bom que é o Zero to One, do Peter Thiel, em que ele diz que o próximo Zuckerberg não vai inventar o Facebook, nem o próximo Bill Gates vai inventar a Microsoft. E o que acontece muitas vezes é a malta, quando lê esses livros, ou quando vê vídeos, ou quando vê um guru de palco aí qualquer, vai querer imitar exatamente aquilo que ele está a fazer e não estás a aprender com ele, porque na verdade estás no teu próprio contexto que é diferente daquele. Outra coisa completamente diferente é tu olhares para aquela história, digamos assim, e perceber até que ponto é que aquilo se adapta, mas tens de ser tu a ter essa capacidade de alterar
É quase uma autocrítica. Exatamente. Para perceberes, exatamente. ok, eu sou compatível com este pensamento, mas aquele Exatamente. não tem nada a São ver com coisas isso. completamente diferentes. E às vezes o que acontece muitas vezes é as pessoas vão pelo caminho mais fácil, que é o copy-paste. E Pois. depois é toda a gente igual. Agora então com a inteligência artificial ainda está pior. Sim, é o mais fácil. Agora só, sai tudo com o mesmo parágrafo, o mesmo Mas ponto. há uma coisa boa também no que toca a isso, que é se tu te quiseres realmente diferenciar, toma também muito mais fácil. Sim. Porque depois tens uma data de minions a fazer tudo exatamente igual e tu não, Exatamente. na verdade, para quem efetivamente quer fazer coisas diferentes e quem tem capacidade intelectual para pensar, que é também cada vez mais raro, tu consegues diferenciar com maior facilidade, porque se fica tudo cada vez mais igual. Sim, muito mais fácil sair da cabeça a Exatamente. descontar. Exatamente. Até neste percurso, tu fizeste vários projetos. Neste momento, pronto, temos o projeto que eu também gosto muito, queria muito falar a seguir, que é a Photobooking, porque é hoje em dia a tua vida, não é? não só Já há uns 100%, tempos, já há uns mas é muito importante para ti e já é um projeto, já está com 8 anos. 8 anos. 8 anos. Mas antes disso tiveste outros projetos. Trabalhaste noutras coisas. Sim. Isso. E aqui a questão é, tu sentiste que estavas só à procura ou era mesmo que estavas a investir e depois só simplesmente o projeto não correu bem? São coisas que vão acontecendo e são oportunidades, são portas que tu vais abrindo e que tu vais testando. E às vezes há um pouco esse... Eu acho que é um erro tu pensares que quando há um projeto qualquer acaba porque falhou. E não é isso. Por exemplo, eu trabalhei na área comercial no diagnóstico clínico, deixei de trabalhar naquilo e muitas das coisas que eu aplico na Photobooking aprendi durante aquele meu trajeto naquela empresa, numa área que não tem nada a ver, mas há ali uma pontinha Sim. de conhecimento que tu vais alavancando e que depois podes utilizar no teu próximo projeto. E uma das coisas que eu acho que sempre consegui fazer foi não olhar para trás e achar, ok, andei aqui a perder um ano durante a fazer este projeto qualquer, seja aquilo que for. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa de materiais de construção e uma das coisas que eu aprendi aí foi o desapegar-me de poder estar fora de casa durante um ano inteiro e não bloquear por saudades da família e essas mariquices que a malta às vezes tem quando tem um desafio grande e depois prefere não avançar e depois a seguir queixam-se que não têm oportunidades. Pois. Então há uma série de... Ou seja, a tua própria personalidade vai sendo moldada ao longo do tempo por essas experiências que tu vais tendo. Naquela altura pode parecer que não tem grande relevância, mas é esse acumular de experiências que o teu projeto seguinte vai ser mais fácil, vai ser mais relevante e depois o outro vai ser mais e por aí fora. E que, por exemplo, quando eu trabalhei em diagnóstico, eu passei do armazém para... Isto é mesmo verdade, passei do armazém para ter a oportunidade na parte das vendas, porque era a única pessoa na empresa que falava espanhol e aprendi a falar espanhol porque aqueles livros que estávamos aqui a falar do início, Em Espanha. grande parte deles eram espanhóis e eu aprendi a ler em espanhol através disso. Portanto, é uma coisa que parece que não tem nada uma coisa a ver com a outra, mas quando olhas para trás é fácil ligar esses pontos. É como estás a exercícios jovens, não é? É exatamente. É mais fácil. É exatamente. E qual é que sentes que foi o que tenha tido mais impacto hoje em dia? Há algum ou não? Ou é tipo, há sempre uma coisinha que tu usas? É o acumulado. É. É o acumulado aquilo tudo. Okay. Até porque se tentares isolar ali um pormenor, esse pormenor deixa de fazer sentido porque falta-lhe o contexto todo que está por trás. Verdade. Verdade. Portanto, voltamos outra vez àquela questão das fórmulas que dão para tudo e depois no final não para nada, porque depois falta uma série de contexto ali à volta. É giro para ter frases feitas e por aí fora, mas depois na prática os resultados depois é o que... Pois, isso é o que se vive, não é? Ou seja, e tu consegues hoje em dia consumir algum tipo do mesmo tipo de conteúdo? Ou sentes isso, que está generalizado, então até foges desse tipo de conteúdo por causa disso? Não, a melhor compra que eu fiz até hoje foi a subscrição premium do YouTube. É a única subscrição que eu acho que vale a pena, porque tu consegues consumir muito conteúdo sem estar a ver anúncios. Isto é logo a primeira. Portanto, consomes exatamente aquilo que queres. E se eu te mostrar o meu feed, aquilo vai de tudo, desde tecnologia, negócios, a inovação, a startups e por aí fora. E às vezes estás a ouvir conteúdo que aquilo parece que não tem rigorosamente nada a ver, mas tem muito a ver com o habituar-te a pensar, o tu conseguires raciocinar porque é que as coisas são como são. Porque é que a Nvidia, que agora toda a gente fala, é o que é interessante. Mas também é interessante pensar como é que foi a história do início da Coca-Cola, que é uma coisa que não tem nada a ver com o meu trabalho atual, mas o facto de tu estares a consumir esse conteúdo vai-te dando munição para, de hoje para amanhã pode ser um desafio qualquer, e podes pensar como é que alguém resolveu aquilo. Portanto, se alguém que consome conteúdo, sou eu. E tu fazes isso em consciência para saber que tens essa... Ou seja, é interessante falar isso, que eu tenho uma pessoa que opera muito assim, ou seja,
tu fazes questão de perceber de um assunto, não estamos a falar ao nível de expert, não é? Mas para exatamente fazer isso, estás num contexto qualquer e consegues acompanhar e desenvolver. E é isso, tu fazes isso conscientemente? Sim, claramente. Para poder... Sim, eu devo ser das poucas pessoas que limpam o pó à televisão porque ela não é ligada. Mas se fores a ver, eu mesmo ando sempre com os fones, estou sempre a consumir esse conteúdo, sempre que possível. Existem podcasts que são ótimos. Pouquíssimo aquilo que se calhar as outras pessoas acham que não é entretenimento, para mim é, na verdade. Claro, exatamente. Tem muito a ver com isso. Mas estás... Tu só... Olhando aqui para pessoas que seguem e para quem nós estamos a falar no podcast, que são pessoas que querem perceber mais as dificuldades que é criar alguma coisa, né? E no caso aqui nós já falámos um bocadinho do que é a tua maneira de estar, não é? Agora, olhando para isso, para o projeto que te trouxe onde estás agora, como é que tu, ou melhor, o que é que tu achas que seriam os indicadores que tu dirias, ok, para eu criar uma empresa, para eu fazer um projeto, não precisa ser uma empresa, tem de ser um projeto, sim, depois projeto pode qualquer. não ser uma empresa, quais são os elementos que tu achas que devem existir para a pessoa conseguir juntar isso? Porque nós já falámos aqui muito da tua experiência, não é? E podemos, se calhar, já usar aqui alguns pontos que tu tocaste, mas gostava de mais que tu estruturasses isso. Ok. O ser, eu estou sempre a dizer isto, que o ser curioso e ter capacidade para observar o que é que se passa à volta é uma espécie de superpoder hoje em dia. Que é tu conseguires olhar para as coisas e dar 2 passos atrás e perceber efetivamente o que é que está a passar, ou seja, quando não vais atrás das tendências e por aí fora. No mundo das startups, e também é um conceito interessante de nós discutirmos o que é uma startup e o que é que não é, eu, em relação ao meu projeto, durante os primeiros 4 ou 5 anos, eu nunca considerei que nós fôssemos uma startup, não éramos, e depois houve uma altura em que a partir daí sim começámos a ser, portanto não foi a partir do momento 0 ou momento -2, como querem fazer, pensar que as coisas acontecem, mas tem muito a ver, e esta é uma expressão que se ouve cada vez mais, há muita gente que fica apaixonada pela solução que está a criar. Okay? Sim, eu romance, criei aqui um conceito qualquer, criei aqui uma solução e depois vou à procura de um problema para aquele resolver. E isso normalmente corre sempre mal. Pronto. O que é que a experiência e tu trabalhas em vários sítios, em várias coisas que não têm nada a ver, ou recebes várias informação que parece não é ligada entre si, permite essa capacidade de conseguires observar um mercado ou uma situação qualquer, perceber que existe ali um problema, que existe gente que tem esse problema e que o problema é real, e tu conseguires pensar nessa solução para o problema que já existe e não fazer ao contrário. Okay? Porque muitas vezes o que acontece é mesmo isso. Porque é que, se formos a ver, porque é que dizem que mais de 95% das startups fecham no primeiro ano e dos outros 5%, 4% fecham nos anos seguintes? Porque o mercado não funciona, porque o Estado fez não sei o quê, porque o Trump invadiu outro país qualquer, não tem nada a ver com isso. Tem a ver porque o negócio por simplesmente não presta. Exato. Mas nós também vivemos hoje cada vez mais num tempo em que temos de estar aqui a afagar o ego uns aos outros para não magoarmos os sentimentos de coisas. E há ideias que principalmente são estúpidas e que aquilo não funciona porque ninguém quer aquilo, que aquilo não tem interesse. E teres essa capacidade de digerir e perceber, ok, se calhar foi par, vamos voltar a testar outra coisa diferente. E não ver como derrota, mas sim como conhecimento acumulado. De forma nenhuma, exatamente. E é esse acumular de conhecimento que te vai fazer a diferença, não agora, mas um pouco mais para a frente. Tanto que, se formos a ver, e é um argumento bom para nós, a idade média dos fundadores das startups em Silicon Valley que atingem aqueles valores estratosféricos dos unicórnios e por aí fora, não são 17, nem 18, nem 19 anos, são 42 anos. Portanto, significa que há muita gente... Há algumas pessoas com 17 e 18 anos que têm uma ideia brilhante e que realmente aquilo tem sucesso, mas há muita gente com 60 anos. Que é esse acumular de experiências e esse observar do mercado que depois vai fazer com que consigam criar a tal solução que depois vai revolucionar uma coisa qualquer ou não, seja aquilo que for. Mas a média de idades mostra isso. Mostra que as coisas não têm que ser feitas já, hoje, e a copiar seja quem for. Pois. Infelizmente é o que estamos aqui a tentar lutar contra isso. Já. Tens razão. E como é que, de repente, depois tu tiveste esse acumulado de experiências e depois, de repente, tu cais no imobiliário?
Não cais, não sei se procuraste. É esse o termo. Procurei. O imobiliário nunca quis nada comigo, eu fui ao contrário. Podes dizer assim. Eu já contei mais que uma vez. Eu, como sabes, eu trabalhei na área do diagnóstico, portanto eu tive uma breve passagem por um curso de análises clínicas e o de farmácia e por aí fora, embora não tenha acabado nenhum dos cursos, mas a ideia também era só conhecer um pouco da gíria. Sim, até porque quando tu estás, uma coisa é vender carros, qualquer pessoa pode ser um entusiasta e aprende carros, outra coisa é estares, eu estava na área do diagnóstico das doenças autoimunes e tu tinhas que saber o que é que estavas a vender, não é só ler as bulas, portanto não é como delegado de informação médica que está só a recitar o que é que vem escrito na bula, tens de ter um bocadinho mais de conhecimento, e aí a ideia é passar um bocadinho pela academia para ter a gíria, quase, e perceber um pouco na prática como é que aquilo funciona. Nunca foi minha pretensão ser farmacêutico, nem fazer análises, nem nada disso. Mas depois dessa fase, eu concorri para uma agência imobiliária no Barreiro, porque aquilo estava sempre a recrutar gente e eu percebia nada como é que aquilo funcionava, e não fui chamado para a entrevista. Concorri para trabalhar num portal imobiliário, desses grandes cá em Portugal, mas acho que chumbei nos psicotécnicos porque não tinha perfil comercial. Lá os psicólogos deles acharam que eu não tinha perfil comercial, portanto eu nunca, é como eu costumo dizer, o imobiliário nunca quis nada comigo. Mas depois, mais tarde, tive a oportunidade de trabalhar com uma rede de franchising portuguesa e assim foi o primeiro contacto que eu tive, foi não do ponto de vista operacional de um consultor que está a angariar casas para vender e tem que ser motivado porque senão vai desistir e vai para a marca do lado, ou seja, aquilo que for, mas do ponto de vista da estrutura de uma empresa que está a criar uma rede e que está a abrir agências. A expansão. Fazer essa, exatamente, e o termo era essa de diretor de expansão, que era diretor de mim mesmo, que é um pouco como ser CEO de uma empresa que é só o próprio, também é interessante. Trabalhas sempre ou nunca trabalhas? Mas foi aí que eu comecei, portanto o meu trabalho no dia-a-dia era abrir agências, era vender franchisings, mas isso permitiu-me, para eu conseguir vender bem os franchisings, eu tinha que conhecer o mercado. E foi aí que eu passei para aí durante um ano a vender franchisings, abri umas quantas agências, mas a observar como é que, depois de eu vender a agência, como é que a coisa funcionava, como é que funcionava o mercado, como é que funcionava o recrutamento, como é que eles conseguiam vender casas. E foi aí que depois comecei a reparar que compravas braceletes na Amazon com melhor qualidade de fotografia e da imagem de promoção do que estavam já nessa altura a promover casas na internet, ou seja, onde for. E depois o passo foi um passo simples de encontrar ali um problema e depois pensar na solução para resolver aquilo. Mas tu não estavas a fazer com esse objetivo, não é? Estavas a tentar nenhuma. A perceber só aquele mundo, não é? Sim, exatamente. Pois aí é que viste essa necessidade. Sim. E depois como é que começaste a mexer então para tentar, ou sentiste isso, se calhar vou começar agora, já tinhas uma necessidade, não é? Depois quando eu percebi que havia ali um problema a resolver, eu falei com o dono dessa marca e propus-lhe criarmos um departamento interno para diferenciar aquela marca em relação às outras, porque aquilo estava tudo nivelado por baixo. E, uma vez mais, e agora percebo as palavras dele, o meu foco naquela empresa não era esse, isso era um problema que outras pessoas deviam resolver, porque uma marca de franchising não quer saber muito bem se as agências vendem ou não vendem casas. Isso é problema de outros. O problema deles é vender franchisings e cobrar os direitos de entrada. Exato. Pois os franchisings têm um negócio dele e eu, na altura, não percebi isso muito bem, mas agora até para mim faz sentido, porque se estás a abrir um negócio, a responsabilidade é tua. Exato. E não é tanto o franchising que tu estás a comprar a marca. E foi um pouco por aí. Pronto. E na altura, depois isso não se deu, mas eu, como não sou fotógrafo, nem sou videógrafo, nem nada disso, nem nunca quis ser, não conseguia resolver isso até que conheci alguém que consegui convencê-lo a despedir-se para começarmos esta brincadeira. E como é que foi esse passo? Ele é que arriscou. Quer dizer, tu também. Mais ou menos. Para mim foi menos grave. Sim. Mas então uma pessoa com quem tu trabalhas, que não sei se queres dizer o nome, mas é o João. É o João. Quer dizer, o seu sócio, não é? Um dos. Pronto, tu tiveste a convencer. Porque ele não tinha o espírito que tu tinhas de desenvolver ou... Não, quando eu digo convencer, aquilo ele também foi fácil de ser convencido. A verdade é esta, nós conhecemos numa empresa holandesa que estava a fotografar e filmar na Holanda e que na verdade estava a editar na China e queria abrir um centro de edição cá em Portugal porque soava-lhes que era mais barato. E quando eu vi o anúncio deles que precisavam de alguém quase para gerir o negócio cá em Portugal, e eu fui ver o que é que essa empresa fazia e disse, mas é isto que eu andava a pensar aqui há 4 ou 5 anos atrás, porque houve aqui um hiato de 4 ou 5 anos entre eu trabalhar nesse imobiliário e depois fiz várias coisas pelo meio, lá está experiências de outras áreas que fui tendo. Mas sempre com aquilo.
Mas isso ficou aí. Quando aquela empresa apareceu, eu disse, olha, finalmente alguém pegou nisto e fez isto. E foi aí que eu conheci uma série de gente, e inclusivamente o João, e depois quando essa empresa decidiu fechar o negócio cá em Portugal, porque não se estavam a dar bem em termos culturais, porque a Holanda funciona de uma maneira, Portugal funciona de outra, pronto, e eles não fizeram a entrada da melhor forma. Eu já não estava a trabalhar nessa empresa, o João ainda ia continuar, porque eles também não fecharam de um dia para o outro, e nessa altura eu falei com ele e disse, olha, se quiseres, a gente consegue fazer aqui uma coisa gira, e ele arriscou e despediu-se e veio abrir a White Balance na altura. Qual é que foi o plano para a White Balance? O plano para a White Balance foi basicamente a gente criar um modelo de negócio diferente daquele que nós tínhamos observado até aqui. E tanto que um dos prémios que nós ganhámos, daqueles da SIC Notícias, tem a ver apenas com o processo. Vocês ganharam logo isso muito cedo no início da empresa, não foi? Foi em 2019, foi o ano depois. Pois, exatamente. Portanto, aquilo basicamente foi um PDF fazer o que é que fazíamos. Portanto, voltamos à tal questão, como está toda a gente a fazer da mesma maneira, nós procurámos fazer de uma forma diferente. Mas o João foi o grande impulsionador nisso, e nós aí fizemos tudo aquilo que dizem nos livros para não fazermos. Nós fomos sócios, 50-50, mandamos os dois exatamente o mesmo, avançámos as cabeças, um mês depois ele foi despejado, porque a senhoria queria despachar a casa para outra coisa qualquer. Tudo o que podia ter acontecido, e ali durante o primeiro ano, qualquer coisa podia nos ter matado, e devia ter matado, isto não devia ter funcionado, mas de uma maneira ou de outra a gente lá foi conseguindo percorrer isso. Portanto, ele tem aquele conhecimento técnico que eu não tinha, eu tinha a tal experiência da parte comercial e de vendas e de negócio que ele não tinha, e basicamente a gente fez ali o match perfeito nesse sentido. Eu nunca tentei ser fotógrafo, ele nunca tentou ser vendedor. Okay? Hoje em dia ainda eu continuo a não dominar a parte técnica, e essa aí sim foi consciente, porque eu sabia que assim que eu soubesse pegar numa câmara, fosse para fazer seja aquilo que fosse, nem fosse para desenrascar, no primeiro problema eu ia deixar de fazer o meu trabalho e ia tentar resolver o problema do outro lado. Portanto, e sempre conseguimos coexistir com isso, e a empresa começou dessa forma. Portanto, que é também um dos cânones das startups, que é tu tens um founder que é mais técnico e outro que é mais virado para a parte do negócio. Mas vocês nesse momento, nem tu estavas a considerar uma startup ainda? Não, de forma nenhuma. Não. E já tinhas isso como visão? Porque eu acredito que vou arriscar aqui, mas eu acredito que a startup surgiu com o projeto Photobooking. Sim, foi depois. Mas foi 4 anos depois, não é? Sim, 4 anos. Ou seja, tu tiveste este período em que o primeiro ano iam morrendo, não é? Sim, podiam ter, primeiro, como segundo, qualquer, terceiro, pronto, sempre à tona d'água, não é? Sim, claro. Como qualquer empresa em Portugal fica pondo tudo o que tem de pagar. Sim, mas claro. Mas também o mercado é desafiador, não é? Porque vocês estavam aqui a tentar fazer uma coisa que não estava feita até a certa altura, que é a qualidade extrema do produto. Em escala. Exato. A qualidade sempre existiu, atenção. Sim. Nós não viemos reinventar não é a roda vossa, de forma nenhuma. Não, há muita gente a fotografar com qualidade, há muita gente a filmar com qualidade, há muita gente a fazer um excelente trabalho. Não consegue fazer em escala, e aquilo que nós trouxemos novo para o mercado foi conseguir fazer em escala. E isso foi logo o plano desde o início? Foi logo o plano desde o início. Isso foi. Eu percebia que a nossa diferenciação, porque não vais reinventar a roda, é o tu conseguires pegar num cliente que tem 10 escritórios espalhados pelo país, e tu conseguires entregar com prazo razoável e com bom preço nos 10 escritórios. Pois. Portanto, tem mais a ver com o conceito de escala, e aí o desafio não é tanto técnico, esse é mais organizacional do que propriamente técnico. Verdade. E como é que tu escalas um negócio assim? Porque a verdade é que tu ao início não és omnipresente, não é? Não. Tu neste momento tens norte a sul, Sim. salvaguardados, mas na altura não. Engordei que nem um jabarde, basicamente foi isso. E o João emagreceu e ia matando várias vezes. Porque aquilo que nós fazíamos, basicamente, éramos uma equipa de 2 pessoas, mas em que nós fotografávamos à segunda-feira no Porto, terça-feira em Lisboa, quarta-feira no Algarve, quinta-feira em Lisboa, outro dia no Porto, e andávamos. Assim, ele fotografava e filmava durante o dia. No início era só fotografia, na verdade a gente começou por fazer só fotos, não havia drones, não havia visitas virtuais, não havia nada disso. Portanto, começámos só por aí. E eu fazia a parte de prospecção, as vendas, o fazer faturas, o enviar para os clientes, o fazer a cobrança. Portanto, nós... Os agendamentos, as marcações, tudo feito à mão, com soluções gratuitas da Google Docs e os... Sim, o Google Docs. Eu tenho aqui, não foi? Quanto? 45 mil? 45 mil sessões fotográficas marcadas à mão, sim.
muitas feitas e editadas pelo João. Depois à noite, ou seja, ele fotografava durante o dia, editava à noite. No mesmo quarto onde a namorada dele estava a tentar dormir, ele com aqueles comandos, a fazer aquelas edições. Depois enviava para mim, eu revia, preparava os e-mails para seguirem no outro dia, para os clientes terem a ideia que aquilo demorou um dia útil a ser feito. E depois, no outro dia às 6 da manhã, arrancávamos para outro ponto do país para fazer. Portanto, logo desde o início, nós habituarmos também o facto de não termos tido investidores desde o início, não haver recursos, obrigou-nos a conseguir ser muito eficientes naquilo que fazíamos. Eu lembro perfeitamente. Otimizavam muito. Falei uma vez com um outro senhor chamado João Ferreira, também da Portugal Ventures, que disse que isto nunca ia ser negócio. E pronto, e não era, que não era uma startup, e depois eu vim a perceber também. Lá está, a gente não sabe tudo desde o início, temos é que ter essa capacidade em ir perceber. E depois esse modelo funcionou com e depois o que fomos fazendo, fomos escalando depois a partir daí. E nunca sentiste, e já disseste isto, mas agora que meteste o frame, ou seja, neste momento estamos numa realidade em que vocês estão os dois super esticados a nível de horas e quilómetros. Sim. E sendo o core da empresa a produção de multimédia, desses conteúdos, tu mesmo assim de forma consciente combateste sempre a cena de pá, não, mas eu não vou aprender fotografia, porque se calhar falsamente havia momentos que é, olha, então tu vais uma coisa, tu vais ao Porto e eu vou ao Algarve, pronto, e conseguimos no mesmo sítio duplicar isso. Sim. Tu fazias isso de uma forma consciente. Sim. E o que é que te levava a fazer isso exatamente? Basta observares aquilo que os outros estão a fazer e o que os outros fizeram. E normalmente quando tu tens um freelancer, e agora romantiza-se cada vez mais a questão do freelancer, mas porque é que um freelancer não consegue ganhar a escala? Está 100% dependente dele. Depois tens outro problema, se és atropelado, se tens uma doença, se tens uma coisa qualquer, o teu negócio por simplesmente para. E o freelancer não tem que ser um fotógrafo, pode ser um médico, pode ser um profissional liberal qualquer. Exato. Que o negócio seja ele próprio. E o que é que isso faz? Faz com que, por exemplo, na área desta parte da produção multimédia, as pessoas têm sempre dois caminhos, que é, ou eu, para ter mais clientes, vou demorar o meu prazo de entrega para manter a mesma qualidade e vou começar a perder alguns negócios, ou então, para entregar rápido, a qualidade baixa, mas entrego rápido. E então vou perder alguns negócios das pessoas para quem a qualidade efetivamente é um requisito próprio. E é por observar, uma vez mais, aquilo não está nada inventado, é por observar os caminhos que os outros estavam a ter, pensar, ok, temos que criar aqui uma terceira via, que é como é que nós conseguimos fazer isto bem feito, mas sempre em escala. Não, mas eu percebo-te, só fica com a dúvida que é, mas a certa altura o freelancer era o João, não é? Tipo, ou seja, ele fazia a captura, sim, se ele se aleijasse, não é? Se ele se aleijasse, vocês tinham isso comprometido, claro. Mas acho interessante sim, por isso é, tu ainda assim conseguires, não, eu... Por isso, por isso é que eu digo, durante aqueles primeiros meses, se ele calhar ser atropelado, a empresa acabava. Pois, exatamente. Ou não era preciso muito, não era preciso uma crise crise internacional para acabar connosco. Estava o João tropeçar numa piscina. Nós chegámos ao ponto dele, numa situação em que ele estava realmente doente, e ele lembra-se disso, em que ele ligou-me a dizer, olha, não vou conseguir ir fotografar, íamos fotografar para o Algarve, tínhamos 4 ou 5 casas para fazer naquele dia, eu não consigo ir, e eu disse, consegues mexer o dedo mindinho? Isto é mesmo verdade. E ele disse, consigo. Então, eu conduzia, ele ia deitado com uma febre incrível, eu preparava-lhe tudo, a única coisa que ele tinha que fazer era fotografar, depois ficava esticado no carro e ia beber água até à próxima casa, eu levei, eu trouxe, e funcionou, os clientes não deram por ela. Tivemos alguns clientes que achavam estranho ele suar tanto, estavam no Algarve. Mas como foi pré-Covid, as pessoas não tinham medo de que fosse qualquer coisa tranquila. Também essa questão, foi tranquilo. Mas sim, durante ali uma fase inicial tem muito a ver com a tua resiliência e tu conseguires fazer. E há algum episódio que tu te recordas assim que pensaste, ok, já não vai dar para continuar mais? E houve um momento que desbloqueou, mas... Sim, houve 2 ou 3 situações. Uma delas foi eu perceber-me que nós não estávamos a conseguir crescer e que o problema era eu, porque eu fazia a parte comercial, mas fazia também a parte administrativa. E então é fácil tu gerires 10, 20, 30, 50 marcações por mês, mas quando chegas às 100, às 150, às 200, mais o custo intelectual que tu tens é uma coisa incrível. Eu estive no cowork em Lisboa em que as pessoas davam por mim a dormir sentada à secretária, porque aquilo já estava, o ritmo já era outro, tu por simplesmente desligavas. E essa foi uma das situações que fez nós contratarmos o primeiro coordenador, que foi um amigo meu, o Gabriel, que veio trabalhar connosco. Foi a primeira pessoa a quem eu deleguei uma das minhas funções.
E outra situação foi quando eu marquei, porque depois a única coisa que eu aprendi a fazer são as visitas virtuais, porque aquilo é trabalho para chimpanzés. Aquilo basicamente metes a câmera e tocas num botão, e aquilo faz sozinho. E foi quando eu marcava trabalhos para mim próprio e eu nem sequer via o meu calendário, porque tinha outras coisas a fazer exatamente à mesma altura. Estavas com outra função na cabeça. Exatamente. Pronto, então foi na altura em que nós começámos a perceber que temos que começar a fazer crescer a estrutura, e depois a coisa foi organicamente foi feita. Como é que dás esse passo? Porque é aqui um ponto importante, que é muitas das pessoas que começam um negócio que nós estamos a falar, não é? Ou seja, seres ali um momento que, ok, isto já vi estatisticamente, a nível de energia, fatura emocional também, já não dá. Que passos é que tu deste então para conseguires contrariar essa tendência, que depois só começa a ser uma espiral de ou perdes a tal qualidade, como estavas a falar, mais difícil. Yeah. O que é que tu conseguiste fazer? Consegues olhar e pensar, ok, eu pensei nisto, identifiquei, e foi este o pensamento que me levou a conseguir arranjar uma solução. Por simplesmente contratei uma pessoa para fazer aquela função. É mais simples do que se possa pensar. Eu acho que não tem grande filosofia por trás, nem grande. Não, mas imagina, pode ter a questão do budget. Porque se estavas a fazer aquela função até ao limite, se calhar não tinhas uma overhead suficiente para conseguir encaixar mais um perfil. Esse é o ponto de equilíbrio tramado para tu teres, que é quando tu tens trabalho a mais para ti sozinho, mas não tens trabalho suficiente para justificar que vem outra pessoa. Então é aí que se entra a parte do arriscar. Yeah. Que é aí que tu decides, ok, vamos contratar alguém e eu não vou pagar a casa durante 6 meses e tenho a Caixa Geral de Depósitos a ligar para os meus pais para os meus fiadores no ano 2000. Isto aconteceu. Percebes? E foi o outro momento a seguir, foi o primeiro. Foi dos vários momentos, e o pessoal não perceber como é que se faz dinheiro a vender fotos. Toda a gente já na altura tinha um telemóvel no bolso, porque é que iam pagar alguém para fazer fotografias. Exatamente. Mas é tão simples quanto isso, por isso é que esse arriscar, nem é bem o arriscar, que o arriscar não é assim tão difícil quanto isso. É mais tu passares por por teres toda essa pressão que tu tens, que são fatores completamente externos ao próprio negócio. Não tem a ver com clientes, não tem a ver com o mercado, não tem a ver com estás num país socialista em que o Estado rouba-te mais de metade daquilo que tu fazes. Tem a ver com tu decidires, ok, agora para conseguir fazer isto não vou pagar a casa aqui durante uns tempos, que é onde tu podias ir buscar dinheiro, e porque é que não pagavas a casa? Porque deixas de receber ordenado, porque se tiveres ali outra pessoa, daqui a 3 ou 6 meses isto vai ser 5 ou 6 vezes melhor, porque vais conseguir focar noutras coisas. E a maior parte das pessoas por simplesmente não quer passar por isso, ou não tem acha que não vale a pena, não valoriza e fica como está, e está tudo certo, ainda bem que não fazemos todos igual. Mas é um pouco por aí. Mas foi um risco que... Pois, porque eu digo-te isto... Não, é um risco, é sempre um risco. Eu ia dizer aqui outra coisa, mas não, é sempre um risco que nós temos e que... Mas também faz parte de ter uma empresa, não é? Porque uma coisa lá está, tu trabalhas sozinho a fazer o teu projeto, corre riscos, mas é diferente. A partir do momento, eu senti isto quando contratei a primeira pessoa, que já tens uma pessoa dependente de ti, já não é só o risco de eu arriscar e depois, olha, se correr mal, eu vou procurar uma solução. Já tenho mais aquela pessoa, o impacto daquele agregado familiar do que a gente paga ao final do mês também é. Exatamente. E aí o risco já ganha uma proporção diferente do risco só que estamos a falar de, olha... E a questão de, no meu caso, não ter filhos a cargo. Nem estar casado, nem nada disso. Portanto, se a coisa corria mal para mim, não levava muita gente atrás. Não puxavas muita corda. É completamente diferente quando tu tens filhos, quando tu tens pessoas que são 100% dependentes de ti e a responsabilidade é que não pediram nada, portanto tu vais ter de fazer e pronto. Sim, tens de chegar à frente, é um bocado diferente. É um risco diferente, é um risco muito diferente. É uma aposta. Sim, podemos falar assim. Eu muitas vezes até uso a palavra investimento, porque nós estamos a perceber que estamos a agarrar no dinheiro para pôr num sítio e depois perceber o retorno que ele vai ter, que é a verdade o que tu fizeste, não é? Tipo, ok, em vez de pagar aquilo, pago isto, estou a investir na empresa. Basicamente estou a investir na empresa, não tirando dinheiro, estou a investir na empresa. Sim. E ela faça crescer. Sim, porque o investimento nem sempre é dinheiro. Exatamente. Apesar da malta achar, lá está, e é aqui a ponto que eu agora ia fazer, e muitas pessoas acham que é startups, é isso, não é? Teres uma ideia e depois arranjas ali 3 pessoas que passam-te um cheque e depois tu estás muito bem, mas depois na verdade se não sabes construir um negócio ou gerir, ainda tens mais pressão daqui por 6 meses não entregaste nada, e eles, como investidores, querem o dinheiro depois de volta, não é? Isto não é fundo perdido. Qual é que foi o momento que tu começaste a sentir? Tu já me contaste uma vez, mas acho que agora consegues contar de uma forma diferente, não sei. Quando surgiu realmente o conceito de photobooking. Ou foi neste processo de 4 anos que tiveste estas peripécias todas, como é que foi o momento em que começaste a
partiu mais de ti, se calhar, né? Porque é o teu departamento, não sei, se calhar que o João devem fazer muito bounce back de ideias, que é o normal. Sim. Mas como é que foi aqui o contexto em que depois tu sentiste que havia já este passo a dar? Nós começámos a empresa em janeiro de 2018 e eu tenho uma publicação em agosto de 2018 em que o João chegou ao cowork e estás a ver aqueles filmes em que tens um fulano queimou o chip e começa a escrever pelas paredes e não sei o que por aí fora. Então nós temos uma publicação dessas que havia lá umas paredes que dava para escrever e estava um conceito diferente escrito, uma data de caixinhas com funções e por aí fora. Mas para além de não ser fotógrafo, também não sou programador, portanto também não tinha capacidade para fazer aquilo. Mas aquilo basicamente era uma visão de, se eu tivesse fundos e se eu tivesse equipa, o que é que eu ia fazer diferente daquilo que estamos a fazer neste momento? Não havia nome, o photobooking surgiu muito tempo depois, o nome photobooking surgiu muito tempo depois, mas já nessa altura nós sabíamos que nós vamos trabalhar desta maneira, que é como está toda a gente a trabalhar para pagar as contas e para sobrevivermos, mas se um dia nós quisermos dar o salto para o outro lado, vamos ter que fazer uma coisa diferente, e a coisa diferente é esta que está aqui. E a ideia foi sendo maturada ao longo do tempo, e foi sendo desenvolvida ao longo do tempo, que essa questão das ideias no banho, aquela ideia eureka, que de repente a ideia surge preparada, é outro mito das redes sociais em que o empreendedor qualquer estava a tomar banho, teve uma ideia, pôs aquilo no papel e depois de repente aquilo foi. Não, as ideias surgem, mas depois vão sendo digeridas ao longo do tempo porque há informação que te vai surgindo e depois há caminhos completamente diferentes. Sim. E depois o mais giro é que passados 3 ou 4 ou 7 anos tu pensas numa funcionalidade qualquer, tens ideia que sou muito esperto, pá, isto agora funciona mesmo bem, mas depois começares a ver, já pensaste naquilo há uma série de tempo atrás, mas não tinhas os recursos. Fossem eles intelectuais ou tecnológicos para o fazer. Portanto, nós temos agora as últimas atualizações que fizemos, que parece uma coisa super revolucionária. Eu olhando bem para aquilo, pensei, mas eu já pensei nisto logo de início, não sabia era como. Exato. E esse conhecimento veio entretanto. Então tu guardaste isso? Eu guardei isso. Tu fotografaram, ficou, fizeram o post? Sim, fizemos o post. Tem lá os papéis todos guardados. Eu gosto muito de escrever em cadernos e coisas do género e guardo esses papéis todos e aquilo ficou um pouco por ali. E quando é que foi o momento depois de começar a avançar? Houve algum trigger? Houve. É uma vez mais quando tu depois tens o nível de crescimento que vais tendo, tem que ser depois sustentado numa solução que uma vez mais permite essa eficiência. Então nós, aquilo que fizemos foi o que toda a gente faz. Fomos à procura de CRMs e de soluções para conseguir fazer, porque as folhas de Excel e o Google Calendar já não eram suficientes. Exato. Não sei se sabes, mas o Google Calendar, o calendário só tem 10 cores. Tu podes mudar as cores, mas não consegues expor 11 cores. Exato. Portanto, quando tu tens 10 fotógrafos a trabalhar contigo e tu tens o 11º, vais ter que abrir um ou outro calendário à parte para conseguires ter mais uma agenda. Uma pessoa, exato. Portanto, e nós começámos a bem, se calhar temos que unificar aqui esta informação toda que está espalhada por uma série de... Então foi nessa altura que surgiu a ideia então de criar o ERP, que é um programa para gerirmos internamente, em que procurámos soluções cá dentro e lá fora, a empresa, aí já tínhamos fundos para o conseguir fazer, para criar a plataforma. Correu mal, uma vez mais, criaram-nos um pisa-papéis digital. Fizeste outsourcing. Sim, por simplesmente não funcionava e foi mais uma lição que tu tens de ter mesmo o controle interno. Okay? Tu podes ter uma outra solução que te vai permitir resolver um problema ou outro, mas não te vai permitir escalar, de certeza nenhuma. E até porque se tu depois também já chegares a um ponto em que tu pensas isto mais cedo ou mais tarde é para vender, vais vender o quê? Se não tiveres propriedade intelectual por trás, não vais conseguir vender. Existem soluções perfeitas de low code ou no code para tu fazeres um protótipo e para testares e por aí fora, isso é ótimo. Mas depois ninguém te vai comprar aquilo porque aquilo não tem propriedade intelectual por trás. Okay? Só o método em si não é. E foi nessa altura, depois começámos a procurar soluções e uma vez mais a falar com amigos, que outro tipo lá do Barreiro, com quem que eu também conheço desde pequenino, por assim dizer, e assim é brilhante naquilo que faz, que se juntou-se à empresa como o chamado Late Founder e criou a plataforma, o photobooking que nós atualmente utilizamos. Como é que funciona isso do Late Founder? É tipo, depois vocês agregaram numa empresa, não é? Como é? Os títulos são todos inventados. Ok. Isto é a primeira... Eu não fiz com essa intenção a pergunta, mas os títulos são todos inventados. Existe, se calhar, oficialmente, o título de diretor-geral e diretor financeiro.
É o do código de trabalho, não é? São os únicos que existem. Tudo o resto a gente pode inventar. Então, quando começas a falar em startups, e as startups têm uma base tecnológica por trás, têm que ter. Se bem que em Portugal, quando se mudou a lei, de repente tu abres um salão de cabeleireiro e és uma startup tão válida como outra qualquer. Aquilo depois no fim não vai dar em nada, porque não é escalável, não, e por aí fora, mas já são outros 500. Então tu tens a equipa de fundadores iniciais, que é as pessoas que normalmente começam a ideia e que chegam à frente e por aí fora. Depois esses fundadores podem ter um papel maior ou menor no desenvolvimento da empresa, mas pode haver uma altura em que o maior ativo que tu tens é a própria empresa, é a própria ideia. Não é só o que ela vale agora, mas aquilo que ela pode valer no futuro. Portanto, uma das formas de tu teres pessoas a trabalhar contigo e dedicarem-se àquilo tanto como tu, a única forma é aquilo ser também deles. Exato. Certo? Porque nenhum empregado teu se vai esforçar àquilo porque não faz sentido. É como é, exato. Aquilo é um emprego só. E então o conceito do late founder é alguém que entra bem mais tarde, mas tu dás-lhe esse estatuto tal e qual como tu. É diferente de que percentagem que ele tem na empresa, que responsabilidade é que tem por aí fora, mas existe uma validação daquilo que ele está a fazer de hoje para amanhã. Se tu venderes empresas, escalares, também tem essa equity para ele. Seja aquilo que for, ele tem essa equity sobre a própria empresa, embora ele não tenha entrado na fase inicial de desenvolvimento da ideia, mas é alguém, também não é um Zé Manel qualquer, ou seja, é alguém que vem fazer um trabalho que é tão específico e tão importante que vai fazer com que a tua empresa seja 10 completamente, ok? Portanto, naquela fase inicial os fundadores eram eu e o João e entrou uma série de gente a trabalhar connosco e aquilo que fazia é um trabalho que é perfeitamente válido e necessário para a empresa crescer, mas não é revolucionário para a coisa. Exato. Continua a ser uma empresa que é melhor que aquilo que era ontem, mas não vai mudar. Se não for essa pessoa, é outra qualquer. Outra coisa diferente é quando tu dizes, ok, vamos começar a desenvolver um software e esta pessoa vai ser tão central no que toca a isto que eu quero poder ligar para ele às 2 da manhã para resolver um problema qualquer e a única razão que ele vai fazer é se ele estiver a trabalhar na própria empresa dele também e não ser mais um empregado. Ou seja, tu passaste de uma ponta do espectro para a outra. Tu estavas de fazer um outsourcing para contratar para fazerem o CRM ou o serviço. Vocês queriam e de repente passaste exatamente para o outro lado. Perceber que aquilo tinha que ser tudo interno. Não só interno, mas tínhamos como... que controlar tudo de ponta a ponta. Ok. E esse processo demorou quanto tempo? Dele criar o photobooking? Quer dizer, já aquilo foi várias fases. Atenção, aquilo, a primeira versão que se criou foi para substituir as nossas folhas de Excel e o nosso Google Calendar interno. Portanto, ou seja, não era visível para o mercado? Era não, só de forma para nenhuma. Nós chamamos que é o back-office. Exato. E aquilo basicamente os clientes continuavam a contactar-nos e fazer o trabalho, a fazer os pedidos exatamente da mesma forma, mas nós deixámos de usar o Google Sheet para usar o nosso sistema, que não tinha nome, que era o sistema. E depois, a partir daí é que se começou a construir, ok, agora vamos criar um front office onde os clientes possam ser eles próprios a introduzir os dados e nós só já temos que validar do lado de cá. Diminui muito a tração, não é? Sim. E houve ali um momento de pânico para a equipa toda que foi, a partir deste momento mais ninguém pode, os e-mails, não há marcações, tem que ser os clientes a fazer, quem não se adaptar, trabalhar com outro, não contrata. Sim. Tu também tens de estar preparado. As estatísticas dizem que tens de estar preparado a perder entre 20% a 30% dos teus clientes quando fazes uma mudança estrutural no teu processo. Okay. Seja deixares de trabalhar com faturas e ser pré-pagamento, não é deixar de trabalhar com faturas, mas com pós-trabalho e ser com pré-pagamento, seja os clientes deixarem de fazer as marcações por telefone para ter que usar uma plataforma. Mas é o que te vai permitir ganhar essa escala. E sim, acho que nós reduzimos o trabalho administrativo em 90% ou 95%, porque à medida que depois que nós fomos melhorando a plataforma, que aquilo não foi construído de um dia para o outro, tudo o que tem a ver com pagamentos, faturação, entrega das faturas, está tudo automatizado através do próprio photobooking. Portanto, aquilo que antigamente demorava, sem exagero, 4 ou 5 e-mails e 2 ou 3 dias para fazer uma marcação e para validar aquilo, são 3 cliques. Pois. Pronto. E nunca do teu lado. E nunca do nosso lado. Já só te aparece um sistema feito. Exatamente. Para ser agendado, para ser distribuído. Ou seja, vocês depois têm um contacto, é só mais na parte do controle da qualidade. Sim. O contrato está feito.
Quer dizer, Sim. vocês, interno, é o fotógrafo ou Sim, o sim, videógrafo sim. que vá, o fotógrafo ou o videógrafo que vá é que vai ter também o teu Sim, sim, contacto. depois existe, isto é aquilo que é visível, depois existe toda a máquina que está por trás, isto é aquilo que é copiável, não é? Que é tu copias os menus e para fora é fácil. Depois Claro, as ligações exatamente. todas estão por trás a funcionar, é que é Exatamente. Então, é uma coisa que tu falaste agora que eu queria tocar, porque eu acho que eu não sei a definição concreta, mas eu acho que tu és a pessoa certa para falar disso, que é porque as pessoas realmente têm essas ideias e querem desenvolver os projetos. Startup. Foi esse o momento em que tu te consideraste que já eras uma startup? Foi quando o sistema interno primeiro foi criado? Ou foi quando já fizeste o front office para os clientes acederem? Foi quando tu começas a pensar que criaste aqui, lá está, a tal solução, que pode ser usada não só por ti, mas também por outros, não só em Portugal, mas também noutros mercados. E que para tu conseguires escalar, não tens que estar a contratar gente de uma forma proporcional. Okay? E é essa a definição de startup? Essa é a definição de startup. É quando tu crias uma solução de base tecnológica que é altamente escalável. E então, para ser altamente escalável, não pode depender de ti, nem pode depender do mercado português. Portanto, nós agora temos o Photobook, que é uma plataforma que faz 1001 coisas, e estávamos aqui o resto da tarde a dizer as funcionalidades, e acho que isso não tem tanto interesse quanto isso, mas nós, e como já falámos nisso, estamos a criar agora uma versão da plataforma que neste momento é utilizada pelos nossos clientes para nos pedirem trabalhos a nós, e quem está no back-office somos nós, mas nós estamos a criar a versão do Photobooking que possa ser subscrita por outros profissionais. Um SaaS, não é? Fazer um SaaS. Exatamente, que é um software as a service, em que basicamente tu já não tens envolvimento nenhum na parte da produção, ou desenvolvimento do negócio, que isso já é de outra pessoa, mas passa a ser uma ferramenta que permita que outros profissionais possam eles próprios ter os ganhos de eficiência que nós tivermos quando desenvolvemos a nossa própria plataforma. E sim, isso aí pode ser escalável, porque já não depende nem da tua capacidade de angariar clientes, ou ter fotógrafos, ou editores, seja aquilo que for, mas passa a ser um software. E sim, isso é escalável. E isso é o próximo passo para vocês? Ou é um dos... Sim. Mas é o próximo passo, é um pouco por aí. E que planos para além desse é que vocês têm? Porque eu fico interessado, tu dizes isto, a maneira como tu disseste, parece que tu agora neste momento já estás como curiosidade, a olhar para outras coisas. Isso é engraçado, porque tu sempre fizeste, o teu percurso foi sempre este, tem muita curiosidade, aprender sobre muita coisa, não é? E agora de repente estás há 8 anos focados diretamente no Photobooking. Ou melhor, na vossa empresa. Como é que tu geres isso? Tem sido através desses micro ou essas ventures de agora vamos por aqui, agora vamos por ali, mas dentro do meu ecossistema, porque tu já ainda, aparecendo que não fazes muitas curvas, mas não saíste da região, não é? Sim. Como é que tem sido gerir isso? Porque o teu perfil é esse, é ter uma pessoa curiosa que está sempre a querer perceber aqui o que é que pode fazer. É tu conseguir estar em 2 ou 3 sítios ao mesmo tempo e não queimares o chip. Porque a questão é esta, tu estás ocupado com a produção do dia, com o dia a dia, tens de pagar contas, certo? Tens o IVA para pagar, tens a Segurança Social para pagar, tens clientes para atender, tens mil e uma coisa a acontecer agora. Mas tens que, ao mesmo tempo, ter a capacidade em estar como é daqui a 6 meses à frente, ou daqui a 1 ano, certo? Portanto, tu tens que conseguir, e o meu trabalho no dia-a-dia é muito esse. Eu não penso tanto na produção do dia-a-dia, nem nos clientes do dia-a-dia, mas é pensar, ok, onde é que nós vamos estar daqui a 3 ou 4 anos, e o que é que nós temos que começar a fazer agora para que daqui a 3 ou 4 anos estejamos lá e não onde estamos agora. Portanto, é um pouco por aí. Portanto, quando eu digo que estamos a pensar já nos próximos passos, nós temos, sei lá, uma lista de coisas que queremos desenvolver, e a ordem de prioridades depois vai variando consoante a realidade, né? Porque depois também é uma coisa aquilo que tu queres fazer e outra é aquilo que é possível, que efetivamente é possível ser feito. Mas é um pouco por aí, é um pouco tu conseguires, quando eu digo que está em 2 sítios ao mesmo tempo, é em termos... viver a realidade, exatamente, ao mesmo tempo gerir a ansiedade de estar lá à frente à espera e a gente está agora a trabalhar, né? E conseguir separar essas duas coisas para não pôres em causa aquilo que estás a fazer agora, porque são os teus clientes de hoje que te pagam a operação e que te pagam as contas, mas tens que pensar também que todos aqueles que tu vais servir no futuro e que provavelmente não são estes que estás a servir agora. Portanto, é uma espécie de jogo. É um equilíbrio que estás sempre a fazer, não é? Sim. E com base nesse equilíbrio, e a pergunta que eu te ia fazer para finalizarmos esta parte é, e depois como é que fica a vida pessoal toda nisso? Porque
parece-me a mim que tu, pronto, tiveste uma fase muito mais agressiva, agora estás a conseguir ter uma gestão mais passiva, vá. Mas é exigente, não? Eu digo isto porque para mim é complexo, mas como é que tu fazes essa gestão? Eu não percebo muito bem essa questão do work-life balance. Eu acho que existe o life balance e pronto. Eu não separo uma coisa da outra. Há pessoas que o conseguem fazer quando tu és empregado por conta de outro e picas o ponto e vais à tua vida, e eu acredito que as pessoas consigam fazer isso. Quando tu estás a criar qualquer coisa, quando tu estás a gerir uma empresa, quando tu estás a desenvolver um projeto, uma coisa está envolvida com a outra. Portanto, não é raro nós durante o dia trabalharmos, depois jantamos e a nossa parte de programação e atualizações e por aí fora é sempre feita ali entre as 10h30 da noite e as 2 da manhã, porque é quando o Dardan, que é o meu outro sócio, deita aos putos e a gente já leva os cães à rua e aquela coisa toda, e estamos entregue e podemos alterar o código que logo à partida ninguém vai gritar porque não consegue fazer um pagamento. Mas isso faz parte e faz mesmo parte, e tens de conseguir ter essa flexibilidade em que se durante o dia tu tiveres tratado um assunto pessoal, tratas, se tiveres de trabalhar à noite, tratas, e obviamente que as pessoas estão à tua volta, que és tu quem escolhe, também só adaptam isso ou não adaptam. E eu acho que há muita gente que queima muita energia a tentar equilibrar vários pratos e tentar separar uma coisa da outra. Eu nunca tive esse problema porque nunca o tentei fazer. Ok. Portanto, o meu trabalho é a minha vida pessoal e a minha vida pessoal faz parte do meu trabalho, portanto torna tudo muito mais linear, muito mais fácil e muito mais linear. É verdade. É menos romântico, eu sei, e é menos xalala, mas é mais, a vida é mais simples. Eu penso isso porque às vezes eu sinto necessidade, também quando estamos nesta fase, não tanto na fase de executar, lá está, aquela fase em que nós estamos a executar agora a empresa que existe e os clientes que serve e os projetos que estão envolvida, mas também na fase criativa de, efetivamente, daqui por 2, 3 anos ou daqui por 1 ano, ou o que é que os nossos clientes estão a precisar que não sabem ainda é que precisam e a gente está a desenvolver para lhes entregar, não é? E para essa segunda vertente, muitas vezes é preciso tu também estares bem. E bem quer dizer o quê? Criativamente, ou estares ativo para aquilo, porque não é, lá está, não é no banho, não é, quer dizer, pode ser no banho que surge, mas depois é com o tempo e a estrutura mental que tu tenhas para pôr. Eu digo vida pessoal, eu também penso nisso, que é momentos em que tu, ok, eu preciso de desligar disto para fazer outra coisa, para quando volta a isto ainda esteja com o ritmo que eu quero, porque senão depois há uma altura que já é só dia a dia, mastigar, massacrar, mas já percebi que tu não sentes isso apesar do dia, tipo, não preciso de ir fazer uma cena, não preciso de ir 2 dias aqui ou 2 dias ali, é always on. Sim. É mais isso. Acho que é um bocado beta precisar de desligar para cheirar as flores e voltar ao dia. Mas pronto, cada um vive como é, verdade, é verdade. Boa. David, temos 5 perguntas para fazer no final. É o nosso... Depende, às vezes demora tempo, às vezes não demora, vais-me dizer tu. Mas recentemente fiz aqui uma alteração que eu acho que ficou muito interessante. E partilho para ti a primeira pergunta, que é: qual foi o momento mais difícil do teu percurso até agora? E não quer dizer que tenha sido no photobooking, não quer dizer que tenha sido aos 14 anos. O sentimento de sentes que houve ali um momento muito difícil que tu ultrapassaste. E como? Eu estive internado durante 1 mês por causa do Covid. E ali durante a primeira semana... não me lembro bem daquilo, do que é que se passou, e aí havia um bocado aquela história de, pá, será que vou safar desta ou não? Safei-me, portanto foi tranquilo. Portanto, isso relativiza tudo o resto. Tudo o resto, mas tudo o resto. Tiveste 1 mês? Então? Tive 21 dias. Pô. Lá no Hospital do Barreiro. E a primeira semana foi... foi tipo... fucked up, mesmo. Mas... fizeram-me tudo aquilo que diziam que o Trump que era maluco, a hidrocloroquina, ou como é que aquilo se chamava, deram-me essas doses todas e a coisa se fosse, portanto passou. Nada contra. A partir daí, se logo à partida não vais morrer com uma broncopneumonia, ou como é que se chamava, aquela coisa que eu já tinha, um cliente que está mais chateado ou mais exigente resolve-se de forma tranquila. É uma boa maneira de ver, exatamente. Sim, claro. Exatamente. Porque os teus problemas só são grandes para ti. Para o resto do mundo, tipo, não contas. E as pessoas às vezes dão-se a elas mais importância que o que realmente têm,
E voltamos à tal questão. Se tu conseguires dar 2 passos atrás e observar todo o contexto que está à volta, começas a ver que se calhar os grandes problemas não são tão grandes quanto isso, e isso permite, não, lá voltamos à tal coisa, não ter que parar para cheirar as flores e voltar a ver. Sim, mas assim, depois tu metes logo as coisas na tua perspectiva. Esquece. É isso. Esquece. Tipo, não faleceste, portanto, já ganhaste. Exato, agora cada dia é o win. Sim, a partir daí. E agora, qual é que foi o melhor conselho que tu ignoraste e só mais tarde percebeste que estava certo? Eu tive várias conversas com pessoas que na altura aquilo parecia-me meio palerma, mas depois com o tempo vim a perceber. Mas se calhar um dos melhores conselhos em termos de... que eu se calhar ignorei e depois logo a seguir vim a pensar, se calhar eu devia ter feito isto logo desde o início, são coisas tão banais como o conceito pré-pagamento dos trabalhos. Coisas tão básicas como essa. Tipo, nós, de início, não tínhamos pré-pagamento e depois andávamos atrás do prejuízo, a tentar que os clientes pagassem faturas de 50 euros ou uma coisa do género. Mas ao princípio eu tentava agradar a toda a gente, mas depois também existe esse conceito, que é quando tu não és nenhum gelado, portanto não tens que ser bom para toda a gente. E eu logo de início tentei fazê-lo, e depois era eu que pagava a fatura de tentar agradar, estar em todo sítio e dizer que sim a toda a gente, e depois as coisas não funcionaram exatamente como queríamos. E um dos conceitos também que uma vez disseram-me isto, que somos nós é que educamos o mercado, não é o mercado que nos educa a nós. E isso é ótimo, se fores bem a ver. Eu de início, ao início era o que é que tu precisas, não, a gente consegue, a gente faz e acontece. Depois chegas a uma altura em que tu Já não esticas tanta corda e a coisa já não dá mais. Outra coisa diferente é, nós temos todo o interesse em trabalhar contigo, o nosso método é este, se isto fizer sentido para ti, ótimo, se não, não vai dar. E o tu conseguires dizer não é um super poder que vais desenvolver com o tempo. E com dor. Faz parte. Exato. Aleija sempre. Exatamente. E qual é que foi o erro que mais te ensinou? O erro que mais me ensinou foi demorar tempo a despedir gente. Ok. É um pouco isso. É quando tu tens alguém na equipa que não está alinhada com aquilo que tu queres e tu achas que sabes melhor do que a pessoa o que é melhor para ela. E nós demorámos durante algum tempo a renovar a equipa. E depois com custos. Porque tem custos elevados tu contratares em Portugal, tem custos elevados tu despedires em Portugal, mas quanto mais tempo tu demorares a fazer isso porque tens compaixão pelas pessoas ou porque achas que aquilo vai, se lhe des mais um mês ou 2, ela vai entrar nos eixos e entrar dentro da cultura da empresa que tu queres criar e por aí fora, não estás a fazer bem a ninguém, nem a ela, nem a ti, nem às tuas finanças, nem a lado nenhum. Pois até a própria pessoa. A própria pessoa não estás a ajudar em nada, exatamente. Há muitas pessoas que dizem este termo que é interessante, que é tu só consegues fazer 100% dos teus 50%. E às vezes as pessoas acham que conseguem fazer o total. E lá está, se a pessoa também não responde, é como é. E isso aí, tu tentares substituir-te à pessoa sobre aquilo que tem que ser feito e por aí fora, não funciona. E uma das coisas que a gente foi aprendendo ao longo do tempo foi essa parte de não só contratar, mas a rapidez com que tu dispensas a pessoa, porque a pessoa não está. E porquê? Porque está alguém ali ao lado que é mais válido e essa pessoa na verdade está a ocupar um lugar que não devia ser para ela. É verdade. E essa pessoa depois deixa de trabalhar contigo e vai trabalhar para outra coisa e torna-se a melhor pessoa do mundo naquela outra função. É exato, às vezes a questão é mesmo essa, não é? É só incompatibilidade, não por nenhum problema, é só porque é o que é. Pronto, só aqui dá-se de uma maneira, ali dá-se de outra. Sim. E estamos, às vezes, as próprias pessoas até se calhar faziam uma coisa melhor noutro sítio e nós também, não, mas coitado, fica aqui, vai. E essas conversas que são sempre desconfortáveis, sim, quanto mais rápido forem tomadas, aquilo dói menos. Exatamente. Da reunião 10 minutos. Porque não há muita justificação a dar, na verdade. Quando não dá, não dá. Pronto. Exato, não encaixa. Alguma ideia ou projeto que tens guardado e gostavas de avançar agora um dia? Não, para já estou focado neste. Não tenho assim outra ideia fora do photobooking para desenvolver. Ok. E agora a última pergunta, e não te chatei mais, eu prometo. Se alguém ouvir este episódio daqui a 10 anos,
Qual é que é a ideia ou a mensagem que tu querias que ficasse e que fosse verdadeira sobre o que a gente esteve a falar? Que o esforço compensa e que não vale a pena tu estares a culpar os outros pelas tuas incapacidades e achar que a responsabilidade está fora, e que a meritocracia, o esforço e a dedicação continuam a compensar. Excelente maneira de acabar. Acho que sim. Muito obrigado. Está feito. Obrigado.